Vamos lá, galerinha do primeiro ano. Nessa semana 4 agora do nosso PET, nós vamos começar da atividade questão número 2, tá bom? Essa atividade tá falando o seguinte: a constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um molde de substâncias e seu valor é de, aí o valor tem aí, ó, nós vamos anotar aqui, ó, é 6,02 vezes 1023. Aí, a atividade pede para você escrever esse número aí em forma decimal. Esse aqui, gente, já está em forma decimal. Só, por exemplo, esse é o número decimal, esse aqui é o número inteiro, né? Como ele quer esse valor todo aqui em forma decimal, a gente vai simplesmente resolver a multiplicação, multiplicar esse por esse. Ele não pediu em potência de 10 em notação científica, ele quer em número decimal. Então, a gente vai simplesmente multiplicar esse daqui por esse, tá bom? E aí, agora vocês resolvam aí. Agora, a questão 3, eu já fiz umas anotações aqui para a gente adiantar. Tá falando aí que as exportações de soja no Brasil totalizaram isso aqui, ó, 4,129 milhões de toneladas no mês de junho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de junho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Agora, vem perguntando assim, ó, a quantidade em quilogramas. Então, olha só, ele deu a informação em toneladas. E agora ele quer que você pegue esse valor aqui de toneladas e transforme em quilogramas. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, eu peguei esse 4,129 milhões. Esse milhões aqui, ó, é assim que a gente escreve milhões. Então, o número milhões, ele tem 6 zeros, né? Então, 4,129 milhões é a mesma coisa que 4,129 vezes 10 elevado a 6. Isso aqui em toneladas. Como ele quer agora que a gente transforme isso aqui em quilogramas, eu vou ter que pegar esse valor aqui e multiplicar por... Agora, nós vamos pensar assim, uma tonelada tem 1.000 quilos, né? Então, olha, uma tonelada tem 1.000 quilos. O número 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado a quanto? Não vou fazer aqui porque vocês precisam terminar, tá bom? Aqui vocês vão colocar o número 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado a quanto? Vocês vão colocar, depois vai pegar isso aqui e multiplicar por esse, usando aquela regrinha que a gente já sabe, tá bom? Repete a base, quando a gente está multiplicando, faz o quê? Soma os expoentes. Então, agora vocês vão concluir. Questão número 4 agora, tá falando assim, olha, uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova de 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta venceu a prova com a marca de 43,18 segundos. Eu já coloquei aqui, olha, a anotação. Esse tempo em segundos, escrito em notação científica, é... Então, ele quer que simplesmente a gente pegue esse número aqui e transforme em notação científica. Lembrando que para um número, a gente escrever um número em notação científica, a gente precisa ficar só com um número antes da vírgula. Então, eu vou ter que pegar essa vírgula, trazer ela para cá e colocar vezes 10 elevado a... Aí é vocês que vão ter que descobrir qual o número que vai ficar lá em cima no expoente. Agora, a questão 5. Medir distância sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo, fez-se a necessidade a criação de unidades de medidas que pudessem representar tais distâncias, como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, que é conhecida como o A, utilizada para escrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, o A equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por isso aqui. Então, A, né?
uma unidade astronômica equivale a 1,496 vezes 100 milhões de quilômetros. Na mesma forma de representação, uma unidade dessa aqui agora, em metros, vai equivaler a quanto? Então, olha, isso aqui está em quilômetros. Eu vou colocar aqui na frente aqui, ó, ele está em quilômetros. E agora ele quer saber quanto que ficaria isso aqui em metros. Em metros ficaria quanto? Então, nós vamos pensar que é a mesma coisa. Primeiro, essa palavrinha aqui, ó, milhões, significa que tem que ter, além desses 100 que tem aqui, tem que ter mais 6 zeros, porque são 100 milhões. Então, aqui eu vou colocar, olha, 1,496 vezes 100 milhões, olha. 100 milhões. Desculpe a letrinha aí, tá um pouquinho feia, mas tá dando para entender, tá bom? Aí nós vamos pegar aqui, ó. Isso aqui, então, vezes esse número grandão aqui, ó, em notação científica, vai ficar 1,499 vezes 10 elevado a... Vou vir aqui e vou contar, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui no expoente, o número 8. Isso aqui agora nós vamos pensar o seguinte. Em 1 quilômetro, tem quantos metros? 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, eu tenho que pegar isso aqui e ainda multiplicar por 1000. Então, quando eu multiplicar por 1000, isso aqui vai ficar... Vocês vão terminar, ó. Vezes 1000 em potência de 10 é quanto? Vocês vão colocar aqui 10 elevado a qual potência, né? Que vai dar o mesmo valor de 1000 aqui. E vai terminar de resolver essa questão aqui, tá bom? Essa questão número 6, eu vou filmar aqui para vocês, porque a gente vai precisar visualizar a imagem aí para ficar mais fácil para entender. Tá falando que um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com dimensões dadas por 60 vezes 10, né? Aqui, ó, é isso aqui, ó. É 60 vezes 10 aqui. E vezes 10 também aqui de altura, tá bom? Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é substituído em 3 compartimentos, A, B e C, de mesmo volume por 2 placas de aço regulares, com dimensões de 7 metros de altura e 10 metros de base. Então, olha só, aí vai ter agora assim, ó. São aqui, olha, 3 compartimentos, que foi chamado de A, B e C. E cada um deles tem 7 metros aqui, ó, de altura, tá vendo? E 10 centímetros de base, que seria a mesma base daqui, né? 10 centímetros não, gente, 10 metros, desculpa. De modo que os compartimentos são o quê? Interligados, conforme a figura. Assim, caso haja um rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasionou um furo no fundo do compartimento C. Então, olha só, ele falou que todos os compartimentos estavam cheios e com o acidente, né, fez um furo aqui só no compartimento C. Para fins de cálculos, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume do petróleo derramado terá sido de... Então, presta atenção, vamos pensar aqui, gente, ó. O compartimento todo, tá vendo? Ele tem 60 vezes 10 e vezes 7 aqui, olha, de altura. O compartimento todo. Já cada reservatório que tem aqui dentro, cada compartimento que tem aqui dentro, falou que ele tem 7 de altura e 10 de largura, de base, né? No acidente que teve, só
esse compartimento C aqui é que vazou. Então, agora ele quer saber qual foi o volume de petróleo derramado, tá bom? Então, qual a quantidade que tá, qual o volume, né? Só dessa parte C aqui, ó, que derramou. Então, vamos pensar. Aqui, então, olha só. O volume do reservatório total, né? Eu coloquei aqui, ó, VT, vai ser igual a 60 vezes 10 vezes 10, que é como se fosse base vezes altura e vezes largura, tá bom? Que vai dar aqui, olha, 6.000 metros cúbicos, tá bom? Agora, nós vamos calcular o volume que não foi derramado, porque para a gente saber o que foi derramado, primeiro a gente vai ter que calcular o volume que não foi derramado. O volume que não foi derramado é o volume que está dentro do compartimento A e B. Olha aqui para vocês verem, olha. O C derramou, mas o que estava dentro de A e B não derramou, tá vendo? Tá vendo que isso tudo aqui, olha, valia 60. Como estava dividido em 3 partes, então aqui é 20, 20 e 20. Para eu calcular o volume aqui da parte que não foi derramada, eu vou fazer, olha, como tinha lá 20, 20, 20, são A e B, então 20 mais 20, 40. Então, é 40 vezes 10. E agora, a altura deles aqui, ó, é 7 e não 10, tá bom? Então, o resultado aí dessa multiplicação toda vai ser 3.200. Então, aqui agora, olha, para eu saber o valor derramado, basta eu pegar o volume total do recipiente, menos o volume que não foi derramado, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, 6.000 menos 3.200, vou calcular aqui quanto que vai dar. Só que a resposta da atividade está em notação científica. Então, você vai simplesmente pegar o resultado que está aqui e transformar em notação científica, tá bom? Então, boa atividade para vocês.